Bem aqui do ladinho, né? Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Estamos aí nesse trabalho, né, de evangelismo. O propósito desse programa é trazer a palavra, um alimento diário, orarmos, na verdade, queridos, e também ficar um pouco atualizado sobre as coisas que estão acontecendo no mundo relacionadas à obra de Deus especialmente, amém, queridos?
Glória a Deus por isso. Deixa eu fazer uma oração, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nós entramos na sua presença com temor, tremor no nosso coração, Pai. Queremos que o Senhor seja glorificado, Pai amado. Por isso tenha liberdade para ministrar, Senhor amado. Usa-me, Senhor amado, como um canal das tuas bênçãos, Pai. E abençoa, meu Pai, o teu filhinho, a tua filhinha, Senhor amado, que está do outro lado ouvindo, Pai amado, essa programação, Pai querido. Que a tua paz, Pai querido, que a tua alegria venha inundar o lar, Pai amado, o coração, meu Pai, dessa pessoa, Senhor. E que essa pessoa venha sentir a sua presença, Pai amado, de maneira sobrenatural, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, a casa, abençoa o lar, o casamento, abençoa a saúde, Pai querido, abençoa os negócios dos teus filhos, Pai, e especialmente, Pai, abençoa a intimidade deles contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu te peço, Pai, e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, meus queridos, glória a Deus. Amém. Deixa eu dar um alô para quem está acompanhando a gente aqui. Obreiro Giovanni, Deus abençoe a sua vida, meu querido, sempre conosco, sempre ligado conosco aqui. Missionária Maurélio, pastor Guilherme, Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Pastor de Bituruna, missionária de Bituruna. A missionária Mari, Deus abençoe. Pastor Lincoln, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus Cristo também, acompanhando a gente lá de Matinhos. Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu passar o endereço da igreja antes de nós começarmos, meus queridos. Deixa eu passar aqui. Amém, glória a Deus. Então, a sede da nossa igreja está localizada na cidade de Paranaguá, queridos, né? Na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. É bem em frente ao posto Bertioga, amém, queridos? Então, a sede está em Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, em frente ao posto Bertioga. Os cultos são domingo às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite no domingo. Na terça-feira, hoje, nós vamos ter culto aqui às 7 horas da noite. E na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Então, esses são os cultos da nossa sede, queridos, tá? Domingo, terça e quinta. Nós também temos a igreja na cidade de Matinhos, na rua Santa Rita de Cássia, número 293. É na rua da Guarda Municipal. Amém, queridos? Onde é que fica lá, pastor? Na rua da Guarda Municipal. Uma rua bem conhecida ali, que ela sai da Avenida Curitiba e ela termina ali na BR-277. Não, na BR-508, na verdade, né? Estou com BR-277 na cabeça aqui. Matinhos, rua Santa Rita de Cássia, número 293. O culto é domingo às 9 da manhã e quarta-feira às 7 horas da noite, na cidade de Matinhos. Também temos a igreja lá em Bituruna, né? O pastor Guilherme está nos acompanhando, Bituruna, Paraná, Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Domingo, 7 horas da noite e quarta-feira, 7 horas da noite também. Então, você que é da cidade de Bituruna, então é na Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. No domingo e às quartas-feiras, às 7 horas da noite. Deus abençoe o povo de Bituruna lá. E também na cidade de Maringá, na Rua José Borim, número 606, no Jardim Paulista. E o culto lá é domingo às 7h30 da noite. Amém, queridos? Pastor Newton, pastor Diego, que estão ministrando lá o culto. As reuniões no domingo a partir das 7h30 da noite. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos voltar para cá então. Quero pedir você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 2, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os desses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes
estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Então, nós vamos falar da descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, querido, né? E eles foram batizados no Espírito Santo e eles estavam falando em línguas. E aquilo era algo novo, né? Na verdade, ali para o povo ali, eles não estavam entendendo. E tinham muitos estrangeiros em Jerusalém naquele dia, e alguns deles começavam a pensar que eles estavam embriagados, por isso que eles estavam enrolando a língua. Então Pedro, ele se levantou no meio deles e falou: pessoal, agora é 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Versículo 16. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, queridos. Ele lembrou de uma profecia do profeta Joel, que dizia que Deus ele ia derramar do seu espírito sobre toda a carne, queridos. Mas quando o profeta ele profetizou isso, era algo muito escandaloso, era algo muito inimaginável, porque o Espírito Santo de Deus ele não era derramado dessa maneira, ele não tinha sido derramado. O Espírito Santo de Deus é muito precioso. Então Deus ele colocava como que um conta-gota do Espírito dele em apenas alguns profetas, alguns reis e alguns sacerdotes. Não eram todos que tinham. Então alguns poucos reis tiveram do Espírito Santo, alguns poucos profetas tiveram do Espírito Santo e alguns poucos sacerdotes tiveram do Espírito Santo. E o povo não podia ter. Então o Espírito Santo era muito raro. Existe história secular que diz que alguns profetas eles ficavam com a boca aberta assim, parado, às vezes no monte, em jejum e oração por muitas, às vezes horas e até mesmo dias, porque eles queriam receber uma profecia. Tanto que toda vez que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de um homem, está escrito na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Então até Jesus Cristo, toda vez que o Espírito Santo se manifestou, você tem registro. Pastor, a Bíblia é muito grande, mas você consegue imaginar isso aqui desde a criação do mundo até Jesus Cristo, somente essas pessoas tiveram o Espírito Santo? Você vê que o Espírito Santo o Espírito de Deus estava sobre a vida de Moisés, e quando Deus falou para ele separar 70 homens para que recebesse do Espírito Santo, Deus não deu o Espírito Santo para essas pessoas, esses 70 homens. Ele tirou do Espírito que ele tinha dado a Moisés. Aí de repente vem Joel e fala assim, olha, o meu Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E mais, ele diz assim, até, no versículo 18, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mas o Espírito Santo não podia ser derramado, pastor, assim, mas Deus profetizou que aconteceria. E naquele dia estava se cumprindo essa profecia, essa promessa. Por isso aqueles homens, eram 120 pessoas, eles estavam reunidos em jejum e oração, buscando a Deus, buscando a promessa de Deus. Não saíram de Jerusalém até que se cumprisse esse propósito, que era o derramamento do Espírito, o poder dos céus que viriam sobre a vida deles. Amém, queridos? Então eles ficaram unânimes nesse propósito. E Deus derramou sobre a vida deles do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E ali, aquele primeiro sinal, foi eles falarem em línguas. Pastor, todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em língua? Não, queridos. Isso também é uma doutrina que as pessoas ensinam hoje. Que todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em língua. Mas o próprio apóstolo Paulo fala. Todos falam em língua? Não. Todos interpretam? Não. Todos têm o dom de profetizar? Não. Cada um tem o dom segundo a vontade de Deus. Mas naquele momento, no batismo de Pentecostes, no dia de Pentecostes, foram batizados aqueles 120 pessoas, e elas foram cheias do Espírito Santo e falaram em línguas. Por que eles falaram em línguas? Porque Deus queria dar um sinal para aqueles estrangeiros que estavam ali. E aqueles estrangeiros, eles viram aqueles 120 pessoas, aqueles 120 crentes falando em mistérios, falando na língua materna deles.
Os gregos ouviam os israelitas, que não sabiam nem falar direito, falar em grego fluentemente, falando mistérios da parte de Deus de maneira pessoal a cada um deles. Os medos, os persas, né, ali tinham várias pessoas de vários lugares, e eles escutavam os judeus ali, aqueles homens, aqueles 120 pessoas, falarem na língua materna deles. É isso que eles estavam dizendo. Aí alguns zombavam. Infelizmente, no agir de Deus, sempre tem algumas pessoas que elas vão zombar. Isso é comum, igreja. Infelizmente, isso existe e sempre vai acontecer. Então, o apóstolo Pedro, né, ele estava fazendo agora o primeiro discurso dele, depois do batismo do Espírito Santo. É isso aí, filhos, eles não estão bêbados, mas se cumpriu a profecia dita pelo profeta Joel. Aí ele diz assim, ó, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ou seja, varões israelitas, vocês lembram do testemunho de Jesus. Ele curou um cego de nascença, ele curou outros cegos, ele purificou leprosos, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele fez muitos sinais, muitas maravilhas e muitos prodígios, e vocês sabem disso. Deus fez isso por intermédio dele. É isso que ele está dizendo, ó. Versículo 23. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus. Ou seja, Jesus ele foi entregue porque era um plano de Deus. Ele não foi entregue porque ele foi capturado, porque os fariseus prevaleceram contra Jesus. Muito pelo contrário. Ele foi entregue porque isso já era pré-determinado por Deus. Aí aqui, ó. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então pessoas impuras crucificaram o santo ungido de Deus, ó. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Ou seja, Deus ressuscitou Jesus Cristo da morte. Ele está falando, esse Jesus que vocês acham que morreu algum tempo atrás ali, há 50 dias atrás, porque o Pentecostes era 50 dias, né, depois da Páscoa, e Jesus ressuscitou na Páscoa. Então o que acontece? Esse Jesus que vocês crucificaram, na verdade é mais, na verdade, porque Jesus andou com ele vários dias, na verdade isso aqui foi, mas o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Jesus estava falando, Pedro estava falando, ó. E ele rompeu os grilhões da morte. Por quê? Porque não era possível a morte segurar Jesus Cristo. Ele não podia, ele não tinha. Jesus é o Todo-Poderoso, a morte não tem poder sobre Jesus. Por isso ele ressuscitou. Versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então o próprio Davi falava, eu sempre vi o Senhor diante de mim, à minha direita, para que eu não fosse abalado. E você vê como que Davi, ele foi bem sucedido em tudo que ele fazia, porque ele entendia que Deus estava à destra dele, ó, à direita dele, ó. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Você vê que Deus ele mostrou a Davi ali a salvação, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Aqui é uma profecia a respeito do próprio Senhor, do filho de Davi, do descendente de Davi, que ele não seria deixado na morte e nem permitiria que o seu santo visse corrupção, o seu corpo não apodreceria. Por isso que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ele não viu corrupção, igreja. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Tudo isso aqui foi profetizado por Davi a respeito do Cristo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, ele está falando, Davi não estava falando de si mesmo, porque Davi morreu, Davi foi sepultado, e o túmulo dele é conhecido de todos nós. Ele não estava falando de si mesmo, ele estava falando do seu descendente. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas, ou seja, todos nós vimos que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Davi, ele profetizou isso no Salmo, mas ele morreu e ele está enterrado, o túmulo dele está ali, ou seja, o corpo dele viu corrupção. Mas a esse Jesus nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. Ele está falando isso para que os judeus que conheciam as profecias, eles lembrassem, assimilassem isso. Davi, ele profetizou isso, não profetizou? Mas ele não estava falando de si mesmo. De quem vocês acham que ele estava falando? Ele está falando desse Messias, de Jesus, do qual ele acabou de dizer, ó, vocês são testemunhas de que Deus operou através dele sinais, maravilhas e prodígios, coisas extraordinárias. Vocês são testemunha disso. Nós somos testemunhas de que ele ressuscitou e andou entre nós muitos dias. Deus levou ele aos céus. E agora veio o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas também foi profetizado lá através de Joel, há muito tempo atrás, que seria derramado o Espírito Santo. Amém, queridos? Eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Deus profetizou que isso aconteceria. Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, isso que vocês estão vendo e ouvindo é justamente a promessa de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Por isso Davi não subiu ao céu. Por que Davi não subiu ao céu? Mas ele mesmo declara: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, que toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, ali foi uma pregação que o apóstolo Pedro está falando, filhos, está se cumprindo as Escrituras, os final dos tempos. Ali Deus estava lembrando, né, através de Pedro, que o caminho para chegar agora a Deus chamava-se Jesus Cristo, que foi ministrado ontem. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E isso não é uma coisa recente, isso foi profetizado lá antigamente, através do livro de Joel, e Davi constantemente falava a respeito, né, dessa profecia a respeito do Filho de Deus, mesmo sem saber que ele estava falando do Filho de Deus. Amém, queridos? É isso que o apóstolo Pedro está alertando a igreja, o cumprimento das profecias. Hoje nós estamos vendo, igreja, muitos sinais, estamos comentando muitos sinais das coisas que estão acontecendo no mundo. Ontem, né, eu trouxe algumas notícias de coisas extraordinárias que estão acontecendo no céu. Algumas coisas são manipuladas por homens, são sim, mesmo que seja extraordinário. Coisas que vêm da natureza, coisas que são manipuladas pelos homens, mas são sinais que estão acontecendo, que estão pré-anunciando uma profecia da volta do Senhor Jesus Cristo. Aí você vê aqui o próprio Pedro falando da profecia de Joel. Ele fala assim, ó, versículo 19, voltando ao versículo 19, ó, mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Vai haver sangue, fogo e vapor de fumaça. Aí vai acontecer que o sol vai se converter em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, esse é o grande dia do Senhor. Qual é esse dia? Da volta que o Senhor Jesus vai voltar a buscar a sua igreja e vai exercer juízo sobre as nações. Dele diz mais aqui, ó, para terminar, versículo 21, e acontecerá que todo, independente se é judeu ou não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem que vai invocar o nome do Senhor? Quem conhece o Senhor, quem ama o Senhor. Se me amais, disse Jesus, obedeceis os meus mandamentos. Amém, queridos? Então ali começou o fortalecimento, né, a preparação da igreja. Eles foram ali ungidos pelo Espírito Santo e ali eles teriam a direção do próprio Deus, que é o Espírito Santo, para fazer, para falar. Aí você vê um homem iletrado que não tinha estudo, igreja, agora falando essas palavras, que Pedro não tinha estudo. Pedro era uma pessoa ignorante, mas naquele momento ele, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar da história, lembrou de profecias, lembrou na mente, porque ele não estava com as escrituras na mão ali, falando da profecia, né, de Joel, falando das profecias de Davi, mostrando na verdade que quem estava falando pela vida dele era o próprio Deus. Vamos continuar, queridos, aqui, ó. Versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-se o coração e perguntando
E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então eles entenderam, foram constrangidos no coração que eles mataram ou aceitaram ou se alegraram com a morte do Cristo, porque as pessoas da igreja, eles falavam: solta Barrabás e crucifica Cristo. Foi esse o pedido do povo, né? Então a maioria do povo, a grande maioria, eles se alegraram com a morte de Jesus. Pouquíssimas pessoas se entristeceram. Algumas pessoas, elas não estavam nem preocupadas com isso. Não quero saber nada disso, eu vivo a minha vida. Estão crucificando, sabe o Messias, o Jesus, aquele famoso que estava curando as pessoas aí? Não tem nada a ver com isso. Se ele é Deus, que prove que é Deus então agora e saia da cruz. Ou seja, então todas as pessoas, elas tinham isso no coração, né? Elas aceitaram isso, tinham isso como normal. Então ali Pedro está falando: filhos, arrependei-vos. Arrependei-vos. Olha lá, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, o coração deles ficou constrangido, e eles perguntaram a Pedro e também aos apóstolos: o que nós vamos fazer então, irmão? Nós nós aceitamos a morte de Cristo, nós não demos ouvido a ele fez muitos sinais, nós não ouvimos, mas agora nós cremos que está se cumprindo a palavra. Agora lembrado também que Davi profetizou a esse respeito, Joel e todos os outros profetas falaram praticamente a respeito de Cristo. Versículo 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. O que eu devo fazer, pastor, para mim ser salvo? Você precisa se arrepender. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, queridos, essa é uma ordem, é uma direção de Deus para que nós sejamos salvos. Nós precisamos nos arrepender, presta atenção nisso. Arrependei-vos cada um e cada um de vós seja batizado. Para que eu tenho que ser batizado? Para a remissão de pecados. Pastor, o que o batismo tem a ver com perdão dos pecados? Não é só eu me arrepender? Sim, só que como que você vai se arrepender de todos os seus pecados se existem muitas coisas que você não considera pecado? Como que você vai se arrepender de coisas que você acha que você está certo, mas aos olhos de Deus não está certo? Então por isso existe o batismo. O batismo, o que ele é? Ele é a morte da pessoa. Né? Ele é o sepultamento da velha criatura, do homem carnal. Quando a pessoa ela entra nas águas, né, ela foi sepultada. E quando ela sai das águas, tipifica a morte de Cristo. E quando ela sai das águas, a ressurreição de Cristo. Aí numa nova pessoa, uma nova criatura. Agora um homem espiritual, uma mulher espiritual que faz o quê? Obedece o verdadeiro Deus. E naquele sepultamento, todas as dívidas ficaram mortas, porque morto não paga dívida. Então quando a pessoa ela morre, todos os seus pecados acabaram ali. Por isso é necessário essa morte. Por isso é necessário o batismo. Pastor, eu não sinto me batizar. Você está perdendo tempo. Porque eles perguntaram aos apóstolos: o que nós vamos fazer então para a gente ser salvo, para a gente ser aceito por Deus? Versículo 38, Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um vos seja batizado. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E depois do batismo você vai receber o Espírito Santo. Esse batismo que acabou de acontecer ali agora, que era o batismo de fogo. O batismo do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, qual que é a direção de Deus para a minha vida, para a sua vida? Se arrependa dos seus pecados. Creia que Jesus é o Cristo, creia que Ele ressuscitou dentre os mortos, né? Por isso você vai se arrepender. Seja batizado. Lembra que Deus enviou João Batista justamente com esse propósito. Do que? De preparar o caminho do Senhor. E o que João Batista fazia? Ele pregava arrependimento e batizava. Por isso que ele era João o Batista. Ele batizava as pessoas para arrependimento. Então as pessoas que elas entendiam que elas eram pecadoras e queriam ser aceitas por Deus, o que aconteceu? Elas iam até João, João ensinava elas e batizava elas. Naquele momento do batismo, elas eram que elas passavam a ter o coração inclinado para receber o Messias. Porque o próprio João Batista falava: vocês não pensem que eu sou Messias, eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Aliás, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Eu não sou o Cristo. E quando Jesus veio até João, o que aconteceu? João ficou: mas Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus falou: tudo bem, mas para que se cumpram as Escrituras, você vai me batizar. E o próprio João batizou o Senhor Jesus Cristo, aos 30 anos de idade. Quando ele subiu das águas, as pessoas que estavam lá, elas viram o céu se rasgar. E uma voz dizia: este é meu filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo, ele veio em uma forma corpórea como de uma pomba.
Então você viu o Espírito Santo na forma de uma pomba, você viu Deus, o Pai, rasgando os céus e falando dos céus, e o Filho nas águas sendo batizado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E daí o que aconteceu? João, depois que ele batizou Jesus e preparou o caminho do Senhor, quando o Senhor veio, João acabou o seu ministério. As pessoas que estavam com João falava assim: ei, o Cristo está ali, agora vocês precisam segui-lo. Não, mas eu gosto muito de você, João, eu sei que você é um homem de Deus, tudo bem, mas ele é o Cristo. O meu ministério, a minha missão acabou. Daqui a pouco você vê João sendo preso e depois ele é decapitado na prisão. Amém, queridos? Ele cumpriu o seu propósito. O propósito dele era preparar o caminho do Senhor. E como que ele fazia isso? No batismo. Então o batismo, ele é necessário, pastor? Ele é extremamente necessário. Porque no batismo, a sua velha criatura, todas as dívidas da sua velha criatura, elas acabam, elas morrem junto com a velha criatura. Amém, queridos? Então vamos ler de novo, ó. Arrependei-vos, no versículo 38, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, vírgula, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Deus vai colocar, se você tem no teu coração esse desejo, Deus vai colocar através de uma oração de um apóstolo, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, através de um louvor, você está louvando, você vai ser batizado, enquanto você está orando, você vai ser batizado. Mas tem que permanecer dentro de você o desejo, porque o Espírito Santo, ele não batiza, não é vou batizar toda a carne, mas é toda a carne que ele está falando, não importa de onde você vem, se você desejar ser batizado, você vai ser batizado. Por isso que vieram sobre aquelas 120 pessoas, que elas estavam unânime no mesmo propósito, no mesmo espírito, orando e jejuando, buscando a Deus ali incessantemente, né? Incansavelmente. Aí o que aconteceu? Desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, para que você seja batizado no Espírito Santo, o que você tem que fazer? Você não pode desistir, você tem que continuar buscando. Você tem que desejar, você tem que orar, você tem que pedir a Deus para que você seja batizado no Espírito Santo. Aí a qualquer momento Deus vai batizar você. Eu conheço testemunho de pessoas que foram batizadas no ônibus. Um ônibus lotado de pé e estava lá adorando, buscando a Deus e foi cheio do Espírito Santo no ônibus. Olha que maravilha. Eu fui batizado quando estava orando de madrugada, buscando a Deus, orando de joelho dobrado, e eu senti o fogo do Senhor, fui batizado no Espírito Santo. Amém, queridos? Então você precisa se arrepender. Primeiro acreditar, depois se arrepender, depois ser batizado nas águas, e depois, essa parte vem com Deus, né? Você buscar a Deus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, queridos? Aí diz assim, ó: pois para vós outros é a promessa, para você e para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, essa promessa do batismo do Espírito Santo não foi vedada simplesmente ali naquele local, naquele momento. Olha, então aqui você vai ser batizado, acabou. Nunca mais o Espírito Santo vai passar e vai entregar a vitória para ninguém. Não, essa promessa é para todos. Hoje pessoas são batizadas no Espírito Santo, até a volta do Senhor Jesus, ou até o cumprimento do dia do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não fui batizado no Espírito Santo. Não desista. Aliás, né, existem muitas coisas hoje, igreja, que nos ocupam tanto a nossa cabeça, que faz com que a gente não dê a importância devida a isso, e por isso nós não buscamos. Você vê hoje muitas pessoas nas igrejas que elas não são batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque elas têm tanta ocupação que elas não se importam tanto com isso. Pastor, como que eu vou saber se isso realmente é importante para mim? É muito fácil. É só você ver o que mais ocupa a sua mente. O que mais te preocupa? O que mais você busca? É isso que é o que é mais importante para você. Lembra que Deus, ele não divide a sua glória, querido. Se você crê que Jesus é o Cristo, então isso é como Jesus falou, é como um homem passando pelo campo e achou uma mina. Então isso é o que não existe nada mais importante que isso. Ele foi lá, ele cobriu aquela mina, ele correu, vendeu tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo que ele tinha, foi lá e comprou essa mina. Porque ele sabia a importância daquilo, aquilo foi a revelação da vida dele. O Evangelho é a revelação da nossa vida, a salvação é a revelação da nossa vida. Eu não posso disputar essa revelação com coisas terrenas. Eu não posso disputar essa revelação, né, com sonhos, com projetos de vida. Agora a minha vida pertence a Deus, agora a minha vida está na dispensação do Senhor. O que Deus quer para a minha vida? Por quê? Porque Jesus é Senhor, então o Senhor é dono. Jesus, tu és meu dono, faz da minha vida a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade.
Glória a Deus, queridos. É isso que Deus está dizendo aqui através, né, da vida do apóstolo Pedro, né? E Pedro, ele foi o precursor de pregar aos gentios, né? Foi ele que começou. Depois Paulo passou a ser o apóstolo dos gentios, mas Pedro foi o primeiro que foi à casa de Cornélio e todos foram batizados no Espírito Santo. Enquanto ele pregava, eles foram batizados no Espírito Santo, o Cornélio e toda a sua família. Por quê? Porque eles ouviram aquela palavra, eles alegraram o seu coração, falou: eu descobri a mina de ouro. Eu descobri a pérola de grande valor. Eu descobri agora que a minha vida não tem... Agora ela tem sentido. Antes não tinha sentido a minha vida. Não sabia qual era o sentido da minha vida. Mas agora eu sei. É o Evangelho, é a salvação. Hoje, queridos, quantas pessoas, igreja, talvez você que está me ouvindo, estão vivendo por viver. Não descobriram o sentido da vida. E por causa disso, você vê hoje muitos crentes que sofrem de depressão. Como que um cristão pode sofrer de depressão se a alegria do Senhor é a nossa força? Porque eles não conhecem essa alegria, porque eles não usufruem da força do Senhor, que é a alegria. E a tristeza demasiada, ela vai acumulando e isso gera até mesmo uma depressão. Um desprezo pela vida. Por quê? Porque estão distantes de Deus. Não, pastor, isso é uma doença, a ciência fala. Eu não estou falando que a ciência fala. Eu estou falando o que a palavra de Deus fala. A alegria do Senhor é minha força. O apóstolo fala assim: está alguém triste? Cante louvores. Busca Deus, se alegra o teu coração. Cante um salmo. Leia salmos, alegra, alimenta a tua alma para que ela venha se alegrar com a palavra de Deus. Mas não aceite a tristeza e fica: ai, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, para mim não tem jeito. Vocês estão entendendo, meus queridos? É isso que Deus está falando. Então tem muitas pessoas que não estão usufruindo das bênçãos do Senhor, da alegria do Senhor. Por quê? Porque não conhecem. Talvez porque não creram verdadeiramente, ou se creram porque às vezes não foram batizados. E se foram batizados, não deram a devida importância ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, por isso não foram batizados. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, ela tem tudo, ela tem Deus dentro dela, o poder de Deus está sobre a vida dela. Coisas extraordinárias acontecem através de pessoas cheias do Espírito Santo. Deus coloca a palavra na boca. Você está vendo agora Pedro, um iletrado, ensinando agora os judeus. E os judeus, igreja, eles têm, né, eles tinham, especialmente os fariseus, eles tinham assim eles podiam falar assim: nós conhecemos a verdade, porque nós conhecemos a Deus. Deus revelou a verdade para nós judeus. Está nas nossas mãos as escrituras. Enquanto os gregos tinham a sua sabedoria, os judeus desprezavam a sabedoria dos gregos. Os romanos tinham a sua sabedoria, os judeus desprezavam a sabedoria. Cada povo tinha a sua sabedoria, o seu Deus, né, vamos dizer assim. Mas os judeus tinham o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. E é esse Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo, que é o Senhor da terra, é o Senhor de tudo. Da terra, do ar que está debaixo da terra, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então os judeus, eles tinham esse entendimento. Você hoje tem entendimento que o seu Deus, o Deus Criador, Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro além dele. Ah, mas eu ouvi falar que tem o Deus do sol, os egípcios têm o Deus... Não importa o que eles pensam, a gente despreza os deuses dos outros porque a gente sabe que não é Deus. Ainda que as pessoas se ofendam, falam: não, você tem que respeitar o meu Deus. Não, eu não sei, eu conheço a verdade. Eu conheço. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o verdadeiro Deus sobre a minha vida, que me direciona, que ministra no meu coração, que não me deixa ser enganado. Amém, queridos? Você vê uma pessoa, por exemplo, a pessoa que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela nasce de novo. Espiritualmente, ela é um bebê recém-nascido. Teoricamente, um bebê, ele está mais propenso do que dos ataques do maligno. Mas você vê que não é isso que acontece, muito pelo contrário. Quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo, por mais que ela seja uma criança, não tenha conhecimento de quase nada, ela só tem o conhecimento necessário que é Cristo ressuscitou, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e essa pessoa entregou a vida a ela só tem basicamente esse conhecimento. Espiritualmente ela não conhece quase nada. Mas o diabo não consegue enganar ela. Por que não consegue enganar ela? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa. Você só vai ser enganado se você quiser. Se você tiver prazer em ser enganado, aí você vai ser enganado. Mas se você quiser ouvir a Deus, Ele está falando com você. Valorize, me valorize. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não vou ficar disputando o seu coração com ninguém. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar no seu coração. Vou entrar e vou fazer morada. Glória a Deus, queridos. Então essa palavra que, né, Deus tem para a minha vida e para a sua vida. As pessoas ali, eles olharam: o que nós vamos fazer então
para nós sermos aceitos por Deus? Se arrependa, sejam batizados nas águas e receba o Espírito Santo. Receba o dom de Deus do Espírito Santo. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo. Então você precisa desejar. Eu posso orar para te ajudar, mas você precisa desejar. Se você não desejar, minha oração não vai ser suficiente. Ah, sim, eu quero ser batizado. Não, mas eu tenho um sonho de que realize isso. Eu quero que aconteça aquilo. Tem uma coisa que eu desejo tanto receber, eu conquistar. Então você não vai ser. Porque não é uma prioridade no seu coração, não é algo que você deseja. E Deus, Ele conhece o coração. Você pode falar assim, não, eu desejo. Mas só você vê nas atitudes. Se você vê na atitude que a prioridade que você tem feito é buscar Deus, é orar, é ter prazer, né, conhecer a Deus através da leitura da palavra dele, então você de fato está buscando a Deus. E você pode ter certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Mas se essa não é a prioridade na sua vida, buscar Deus, você tem sonhos, tem projetos, tem trabalhos, tem coisa, trabalho da faculdade, coisas para fazer, então Deus ainda não é prioridade na sua vida. Amém, queridos? Aí diz assim, ó. Para vocês, versículo 39, para vocês é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar, ou seja, então Deus vai chamar algumas pessoas e essa promessa é para elas, e essa promessa é para você também. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então qual que é a outra direção que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, estava dando ao povo? Salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, essa geração que nós vivemos, igreja, que eles viveram, que nós vivemos hoje, é uma geração perversa. No mundo jaz o maligno. O príncipe deste mundo é Satanás, ele que governa o mundo. É Satanás que governa o mundo. Mas Jesus não é o Senhor, Jesus é o Senhor dos senhores. E Ele nos deu a vitória para nós nos desligarmos desse mundo e do domínio de Satanás, da escravidão, do pecado e da morte. O diabo, ele não pode segurar você, desde que você se salve deste mundo. Como? Arrependei-vos, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Amém, queridos? Então salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, ou seja, 3.000 pessoas praticamente foram batizadas com o batismo do arrependimento, e provavelmente a maioria, grande parte dessas pessoas, a maioria dessas pessoas também foram batizados com o Espírito Santo. Pastor, todo que é batizado nas águas é batizado no Espírito Santo? Não, não necessariamente. Ser batizado no Espírito Santo, você precisa buscar, desejar, e Deus vai te dar o batismo do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas João, pastor, João Batista, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo no ventre materno. Sim, João, ele era o mensageiro de Deus. Ele veio preparar o caminho do Senhor, então ele já foi preparado mesmo. Deus, ele nasceu para esse propósito. Tanto que ele cumpriu o seu propósito e acabou. Agora ele esperou, ele viu a glória de Deus, o agir de Deus através de Jesus Cristo, e ele foi recolhido pelo Pai. Ah, mas ele foi decapitado. Mas o que isso importa? O que importa? O meu Senhor Jesus, teu Senhor Jesus, ele foi crucificado. Qual que é a diferença? Você está entendendo? Não importa a maneira que nós vamos sair deste mundo. Se quem dera, todos nós pudéssemos estar na igreja cultuando, adorando a Deus, e de repente, olha, Deus levar a gente, olha que maravilha. Ou então o arrebatamento da igreja, que todos, né? A Bíblia fala que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado. Deus vai vir de uma vez e vai recolher a sua igreja, olha que maravilha. Glória a Deus por isso. Mas você vê os apóstolos, todos eles, com exceção do João, foram martirizados. Uns foram decapitados, enforcados, cerrados no meio, né? Crucificados de cabeça para baixo, que é o caso do Pedro. Tiveram mortes terríveis. Ai, pastor, mas não tenha medo da morte. Por quê? Porque Jesus te deu a vitória sobre a morte. Não tenha medo do homem que depois de matar não pode fazer nada. Mas tema a Deus, que depois de matar ainda pode levar a alma para o inferno. E ainda pode levar a alma para o inferno, né? Mas no caso dos crentes ele vai levar para o céu. Toma posse dessa palavra, queridos, né? Firma o seu compromisso com Deus. Eu estava comentando com a pastora, minha esposa, pastora Cris, ela estava comentando, Deus estava ministrando, ela está lendo o livro de Atos ali, e nós estávamos lendo a respeito de, acho que é Atos 13 até, como o povo, o Barnabé e o Paulo, né, Saulo, eles foram pregar a palavra, e no dia do sábado eles foram lá e pregavam a palavra ali, e não tinha hora para acabar, porque sábado, queridos, era o dia do Senhor. Depois passou o dia do Senhor a ser domingo. Os cristãos passaram a observar o domingo, porque existe, Deus ele cobra, o dia do Senhor é o dia do Senhor.
Ah, pastor, tem uma igreja hoje que elas observam o sábado, elas estão erradas. Não, se elas fizessem com entendimento, não está errado. Quem sou eu para condená-las? Mas Jesus ressuscitou num domingo. Amém, queridos? Esse dia de Pentecostes se cumpriu num domingo. E tantas outras coisas. Então o dia do Senhor para nós passou a ser o domingo. Mas ele não é. O domingo não pode ser um dia, queridos, para a gente viver a nossa vida. Ah, eu vou passar com a minha família. Ah, eu vou visitar uns amigos. Não, é o dia do Senhor. É o dia que, se você que não tem o chamado do ministério, ou seja, não é espiritualmente um levita, um sacerdote do Senhor, não tem esse ministério, glória a Deus. Ah, meu ministério é empresarial, pastor, meu ministério é esse, meu ministério é aquele. Não tem problema, queridos. Mas você precisa entender que tem o dia do Senhor, é um dia na semana, é um dia do descanso. Mas esse descanso é para você desfrutar na presença de Deus. É o dia para você pegar sua família e ler a palavra com eles, vocês orarem, vocês irem para a igreja e buscar a Deus sem pressa. Porque é o dia do Senhor. O povo ouviu Paulo falar, ficaram maravilhados. Ele estava falando coisa semelhante ao que Pedro falou aqui. E daí eles falaram assim: Paulo, volta de novo sábado que vem para falar de nós, queremos ouvir. Quando Paulo voltou outra vez, a cidade inteira estava lá para ouvir. Aqueles homens evangelizavam: Paulo vai estar lá, ele vai falar de novo. Você precisa ouvir o que ele está falando. Ele está falando a respeito do Jesus, de um tal Jesus. Vamos ouvir o que ele está falando, que é muito importante. Ele falou com muita sabedoria, com muita ousadia. Ele não falou como os fariseus ensinam, ele falou como quem tem autoridade. Essa é uma característica, igreja, de quem é batizado no Espírito Santo, falar como quem tem autoridade. Não fala simplesmente de teorias, olha, está escrito aqui, assim, não. Eles entendem o que está falando, porque Deus deu autoridade, deu entendimento para essa pessoa. Amém, queridos? Então no domingo, queridos, que é o dia do Senhor hoje, busque a Deus, igreja, não deixe de ir à igreja. Tem pessoas que não vêm na Santa Ceia. É mais sério ainda, igreja, Santa Ceia. É o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, é que nos purifica do pecado. O batismo te purifica, só que o batismo é um. Depois que você se batiza, você comete pecado, você precisa se arrepender, continuar pedindo perdão dos seus erros e deixar os erros de lado. Mas como eu disse no início, tem coisas que você não vai saber que é errado, então você não vai pedir perdão. Então, como que eu vou fazer então, pastor? Você vai ter que amar a Deus, continuar nessa caminhada do amor a Deus, que sem esse amor não existe nada. O cumprimento da palavra, das promessas, das profecias é amar o teu Senhor teu Deus com toda a alma, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Então você tem que amar a Deus. E daí, por fim, só que o teu amor está aumentando, o teu amor está numa caminhada. Então, o sangue de Cristo, esse é definitivo, mas o sangue de Cristo, se não houver arrependimento, ele não vai gerar perdão na sua vida. Se você não amar a Deus, o sangue de Cristo não vai funcionar para você, pelo contrário, vai ser laço. Aquele que come e bebe indignamente torna-se réu, culpado do corpo e do sangue de Cristo. Amém, queridos? Então, Santa Ceia, como que falta a Santa Ceia? Né? Como que domingo, queridos, dedique o domingo para Deus. Você e sua família dediquem o domingo para Deus. Deus, ele fala, é um mandamento, né, guardar o sábado, o Shabá. O sábado judeu, para o cristão, hoje é o domingo. Então ele não apagou esse mandamento, olha, não precisa mais guardar o sábado. Não, você tem que guardar o Shabá, só que o Shabá do cristão não é sábado, é domingo. Você precisa guardar, precisa santificar esse dia, se consagrar esse dia ao Senhor. Esqueça que você tem que, às vezes você trabalha a semana inteira, domingo você quer resolver as coisas em casa, arrumar, consertar alguma coisa, esqueça isso. Domingo é o dia do Senhor. No Shabá, né, eles não podiam, eles tinham uma quantidade de passos contado para que eles não fizessem viagem e perdessem o dia do Senhor. Então eles podiam, no máximo que ele podia ir na casa de um colega ali, e dali eles iam para a sinagoga e voltar para casa. Porque o propósito do sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso, é eles passarem com Deus. O propósito do domingo hoje é você passar com Deus. Consagre-se a Deus, queridos, conserte a sua vida, salvai-vos dessa geração perversa. Esqueça os costumes deste mundo, esqueça os costumes da igreja hoje. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Através da palavra dele, especialmente, igreja, nesse caso, o livro de Atos, porque ali é os Atos dos Apóstolos, é a caminhada da igreja, o começo da igreja, direcionada pelo Espírito Santo. É aqui que você vai ver como que a igreja se comporta. E você vai ver que muita coisa hoje destoa com a realidade que nós vivemos. Tem muitas coisas que a gente lê aqui e fala assim, mas espera aí, por que são assim hoje? Por que vocês fazem isso na igreja hoje? Mas não é permitido? Antigamente não era? Vocês estão entendendo, queridos? Então por isso você precisa conhecer. Glória a Deus, meus amados. Toma posse dessa palavra, meus queridos, né?
Vou lembrar aqui de novo, né? Foi o dia do Pentecostes, Pedro pregou sobre Jesus Cristo. Lembrou eles, provou eles pela palavra que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Lembrou eles dos sinais que Jesus manifestou enquanto estava aqui, enquanto estava na terra. E eles lembraram e falou: esse Jesus Deus ressuscitou, nós somos testemunhas. E 3.000 pessoas acreditaram. E eles perguntaram: então o que nós vamos fazer para sermos aceitos por Deus? Arrependei-vos, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então a nossa direção, nós devemos nos arrepender, depois sermos batizados. Pastor, eu fui batizado na igreja, posso me batizar de novo? Não, se você foi batizado em nome de Jesus Cristo, é um só batismo. Você pode se batizar se você foi batizado involuntariamente. Por exemplo, existe uma igreja que batiza crianças e a criança não sabe. Jesus foi batizado com 30 anos de idade. A criança nem sabe o que fizeram com ela. Então, nesse caso, você precisa se batizar. Você não foi batizado em nome de Cristo. Ou se você estava numa seita, numa heresia e não foi batizado em nome de Cristo, aí você pode não e deve se batizar. Tá bom, queridos? Mas, pastor, eu estava num ministério que é de Deus e fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tá feito, tá batizado. Ah, eu vou para outra igreja, não tem que me batizar naquela igreja? Não, porque você não se batiza em nome da igreja. Você se batiza em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos, é um só batismo. Me batizei com entendimento, então ponto final, tá abençoado. E agora o pecado, pastor, agora você tem que se arrepender. Consertar, né, seus pecados e andar, né, de cabeça erguida diante de Deus. Glória a Deus, queridos. Então arrependei-vos, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. E outra coisa, salvai-vos dessa geração perversa. Tá bom, queridos? Salvai-vos. Essa geração é perversa e ela caminha para a destruição. Se desliga dessa geração. As 2 semanas nós estamos fazendo o programa, não, ou melhor, 1 semana, agora é a 2ª semana. E todos os dias nós temos visto coisas terríveis que estão acontecendo no mundo. Aliás, hoje vai ter algumas notícias também, olha, deixar o cabelo arrepiado, queridos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração com vocês então, para nós continuarmos com a programação. Se você puder, fecha teus olhos. Meu Pai querido, gera arrependimento no coração do teu filho, da tua filha, Senhor. Meu Deus amado, muda, Senhor amado, a rotina, Senhor. Afasta, meu Pai, dos teus filhos tudo aquilo que os impede, meu Pai amado, de viver a sua promessa. Talvez hoje eles tenham, o coração deles tenha ardido a respeito do batismo do Espírito Santo. Eles tenham lembrado, e o Senhor hoje ministrou que isso precisa ser importante na vida deles, precisa ser a prioridade. Eu peço que o Senhor venha ajudá-los, Pai, a priorizar, meu Pai amado, essa bênção, Pai amado. Priorizar, Senhor, estar contigo, te agradar, te servir e serem cheios do teu poder, do teu Espírito. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu profetizo, recebam o Espírito Santo. Você que deseja receber o Espírito Santo nesse momento, eu levanto as minhas mãos e profetizo, receba o batismo no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com o entendimento dessa palavra, com arrependimento no coração e desejo, fome e sede da presença do Senhor, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe a sua vida, queridos, né? Sejam batizados. Eu quero que você me conte testemunhos sobre isso. Pastor, eu fui batizado agora. Você pode depois mandar mensagem ou fica na presença de Deus ali, depois você termina de assistir a live. Ou se você for batizado hoje, nessa noite, nesses dias, né? Comente, receba, tá? Em nome de Jesus Cristo, essa profecia está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por essa palavra, meus amados. Eu nem sabia como ia pregar essa palavra, Deus me deu essa palavra agora. Então eu sou pego de surpresa como vocês. Então a palavra que Deus coloca no nosso coração. Amém, queridos? Deixa eu ver quem está acompanhando a gente aqui, meus amados, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, amém, irmão Giovanni, obreiro Giovanni, Deus abençoe a sua vida, né? Já tinha comentado. Pastor Guilherme, a missionária Mauriele, a missionária Mariângela, né? A missionária Mari, esposa do pastor Lincoln, né? O pastor Lincoln agora tá no trabalho. Glória a Deus. Irmã Simone, irmão Geraldo, Deus abençoe a vida de vocês. Também estão sempre conosco aqui, nesse programa, né? Acompanhando o programa. Irmão José Silva também, sempre conosco aqui. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, todos os programas do irmão José Silva, né, de Blumenau, Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Alguém escreveu glória a Deus aqui, né, com a Igreja Alicerce? É que tem bastante pessoas que têm algumas pessoas têm, não sei como que fala ali, podem falar pela Igreja Alicerce, né, eles têm
eles podem digitar. Então, alguns pastores que tem, então às vezes vai estar respondendo, ele não sou eu, tá? Às vezes alguns pastores vêm, eles têm o acesso a essa página do Facebook. A pastora, alguns pastores, Pedro também. Quem mais? Tia Rosana, Deus abençoe a sua vida, minha querida, né? Toma posse dessa palavra, dessa bênção, em nome de Jesus Cristo. Obreira Suela, Deus abençoe a sua vida, lá de Bituruna também. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmão José, glória a Deus, amém, queridos? Se vocês tiverem pedido de oração, meus amados, podem mandar, tá? Ali está o WhatsApp do programa. Se você quiser mandar pedido de oração, mandar às vezes uma notícia que você viu, olha pastor, olha o que eu recebi aqui, ó, essa notícia, manda para mim, porque daí eu vou, né, se for possível, eu vou colocar aqui no programa para nós comentarmos sobre ela, né? Ou às vezes alguma coisa que Deus ministrou para você na Bíblia, alguma uma dúvida que você tenha. Então se nós pudermos, né? Claro que não somos donos do saber, mas o Espírito Santo tem dado graça. Então a gente vai estar falando, comentando sobre isso, tá bom, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Vamos para as notícias, então, nós vamos encerrar daí em seguida o programa. Deixa eu falar algumas coisas que estão acontecendo, queridos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Falei para vocês que existem coisas que é de arrepiar o cabelo, queridos. Aí. Vamos para a primeira notícia, queridos, ó. Olha aqui, ó. Essa notícia aqui é muito séria. Papa Francisco cancela a Bíblia e se propõe a criar um novo livro. O Papa Francisco surpreendeu o mundo hoje ao anunciar que a Bíblia está totalmente desatualizada e precisa de uma mudança radical. E assim a Bíblia é oficialmente cancelada. Por quê? Pelo líder da Igreja Católica. Querido, isso aqui é muito sério, igreja. Isso aqui você está vendo que agora está começando a preparação para o governo do anticristo. E esse Papa ele faz parte disso, né? Ele trabalha rigorosamente para o anticristo, né? Me perdoe você que é da religião, dessa religião, né? Eu penso que esse líder não representa vocês, né? E olha que imagina, ele cancela a Bíblia e diz que a Bíblia ela precisa ser atualizada, ela está desatualizada. Isso é uma notícia muito séria, igreja, muito séria mesmo, né? Ele declarou isso. Então eu queria que vocês ficassem a par disso, né? E pensassem, queridos, pensassem bastante, né? Você vê a palavra de hoje, salvai-vos dessa geração perversa. É isso que tem acontecido, é isso que está acontecendo no mundo, amém, queridos? Vamos para a próxima notícia. Vocês conhecem essa pessoa aqui, queridos? Você sabe quem que é essa pessoa aqui? Olha no rosto dele, né? Tem alguém do lado dele ali, não tem alguém do lado dele abraçado? Existia, eu vi uma teoria que uma época, era uma mulher importante, na verdade, era uma mulher política americana, que ela contou uma coisa que na época, olha, foi um escândalo e muitas pessoas acreditavam. E agora acharam uma foto antiga, essa foto ela é verdadeira, tá? Ela não é manipulada, é uma foto verdadeira. Que tem ali o ex-presidente, um ex-presidente, né, dos Estados Unidos, e a sua esposa está do lado, pode olhar no rosto. Por que você está mostrando isso, pastor? O que tem a ver? Queridos, tem tanta coisa suja no meio da política, não do Brasil somente, mas do mundo inteiro. Tem tanta sujeira, tanta coisa absurda, que, olha, é de dar nojo, de verdade, queridos. É tanta mentira, tanto engano, tanta manipulação da verdade, que... Tá aí, ó, não vou nem comentar. Você está vendo a foto, você está vendo quem está do lado, o rosto de quem está do lado, né? Não mudou, é a mesma pessoa. Então eu não vou comentar muito sobre isso não, igreja, tá? Aqui, queridos, ó, mais uma matéria. Ó. A Trombeta é um canal muito bom que tem no Twitter. E ele diz assim, ó, genocida. Presidente da Argentina, amigo, né, do Lula, está propondo eutanásia para idosos a partir de 70 anos.
Ou seja, depois de 70 anos, vocês querem morrer? A gente mata vocês, dá uma vacina, dá uma agulhada, uma injeção, alguma coisa, e pronto. Ou seja, a partir de 70 anos, por que na cabeça deles essas pessoas são um peso para a sociedade? Eles fazem o que eles fazem, estragam da maneira que estragam, chegou, acho que a inflação está mais de 90%, acho que 96%, 97% no país dele, né? O amigo dele aqui, esse amigo dele aqui, quer ajudar, propondo, né, uma moeda única entre os dois países, quer ajudar, fazer o Brasil ajudar a lambança que foi feito lá, e daí agora ele vem com uma solução rápida, né? A partir de 70 anos não precisa viver, quem quiser morrer, livre a sociedade. A pessoa, ela trabalhou, ela contribuiu, ela se aposentou, e daí agora o governo já vê essa pessoa como um peso. Misericórdia, que nós estamos, né, livrai-vos dessa geração perversa. Aqui mais uma notícia importante, ó. Convocação sem precedentes. China ordena que todos os seus reservistas se apresentem em seus distritos militares. Mulheres estão incluídas. Então a China ativou, trouxe, né, todos os reservistas, igreja, inclusive as mulheres. Existem muita coisa acontecendo. Ontem eu vi algumas notícias muito importantes, igreja, sobre sabotagem entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu vou dizer para vocês, né, nós estamos na iminência de uma nova guerra mundial. Nós estamos na iminência de uma nova guerra mundial. Se preparem. Aqui o pastor conhecido, queridos, ó, o pastor André Valadão, ele falou uma coisa que eu achei engraçado e quis compartilhar com vocês. Uma verdade que li ultimamente, uma verdade. Todos, masculino, precisam de urologistas. Todas precisam de ginecologistas. E todos precisam de um psiquiatra. Muito boa essa, pastor. Deus abençoe a sua vida. Tem um trabalho muito bonito também esse pastor. Esse ministério, né? Queridos, olha aqui, ó. Vaga de estacionamento prioritária para LGBT serão obrigatórias até 2024. Então agora, uma vaga para a pessoa, né, que ela tem essa orientação sexual, ela vai ter uma vaga como se ela fosse uma pessoa especial. Amém, queridos? É triste, queridos, a gente vê aonde que está indo. Pastor, mas isso aqui é por causa do governo AB. Assim, não, queridos, isso aqui não é daqui só não, isso aqui está no mundo inteiro. Essa agenda está no mundo inteiro, ela é de interesse dos donos do mundo. Isso precisa acontecer. Só que algumas pessoas obedecem, outras não. Alguns presidentes, né, eles já compraram isso, e alguns presidentes, eles tentam lutar contra isso. Olha aqui, mais uma notícia muito importante, igreja, da revista Oeste, ó. Elon Musk abre inscrições para implante de chip cerebral. Essa revista Oeste, igreja, ela tem credibilidade, pode ter certeza. Eles são jornalistas ali que grande parte deles foram demitidos por falarem a verdade. A grande maioria deles, igreja. Então eu aconselho você a seguir essa revista Oeste. Eu acho muito interessante. Mas olha que notícia. Elon Musk abre inscrições para implante de chip cerebral. Aqui daí você vai ver o link, você vai ver como que ele fez, que essa é uma notícia verdadeira. Pastor, o que isso significa? Nós estamos vivendo nos últimos tempos, queridos, né? A marca da besta, ela já está em atividade. Pastor é demitido por não chamar estudante trans de ele. Então ele é demitido por não chamar de ele, igreja. Professor, eu falei pastor, né? Professor é demitido por não chamar estudante trans de ele. Mais uma notícia, da revista Oeste também, queridos. Grave. Olha que interessante isso aqui, querido, do pastor Josias, ó. Nos Estados Unidos e em quase toda a Europa, a Pfizer, principal fabricante de picadinhas contra, né, a doença, está enfrentando processos e protestos devido aos efeitos colaterais, muitos de cunho irreversível. Então, existem muitos processos e protestos contra essa principal fabricante, mas as outras também, mas essa é a principal. Porque existe o que? Efeitos colaterais, e muitos efeitos colaterais são irreversíveis, já não tem mais cura. E no Brasil, o governo quer criminalizar a não vacinação com sanções aos pobres. Ou seja, você vê que no mundo inteiro já descobriram muita coisa, estão lutando, existem processos, vários países proibiram essa picada, proibiram por causa de crescente número de doenças que não existiam.
E hoje você não vê nada na televisão brasileira falando sobre isso. Das doenças de pessoas com problemas no coração, relacionadas a AVC, muitas doenças, igreja, relacionadas depois disso aí. Ah, mas isso é consequência do Covid. Não, é consequência de outras. Já foi provado por muitas pessoas, já tem sido discutido isso. Em alguns lugares foram proibido isso. E aqui no Brasil, né, o atual presidente, ele quer criminalizar quem não usa. E já fez uma chantagem, na verdade, uma ameaça, especialmente aos pobres. Por quê? Porque para receber o Bolsa Família, que é o auxílio do governo dele, vai precisar as crianças serem vacinadas. Olha o tamanho da covardia. Ou seja, e esses efeitos colaterais de cunho irreversível? Eles não estão. Você acha que eles estão preocupados com o filho de vocês? Quem tem que preocupar com os nossos filhos, com seus filhos, somos nós, igreja. É você, sou eu. O governo, você acha que ele está preocupado com os nossos filhos? Você acha que no colégio eles estão preocupados em ensinar? Nós vimos o que o professor esses dias na semana, o que ele escreveu no quadro, né? Ele falou que Deus era vagabundo e idiota. Perdão da palavra, mas foi o que ele escreveu de próprio punho. No quadro, eu vi um vídeo esses dias de uma professora indignada, falando mal de Deus, falando mal do patriarcado, que foi instituído por Deus, de tudo que tinha referência a Deus, ela estava revoltada, né, e falando mal, e não dando a condição para as crianças, para os alunos rebaterem. Isso não é uma coisa que acontece aqui ou ali, algo, né, que acontece de vez em quando, isso é uma coisa comum. Meus filhos, eles comentam sempre que é comum, toda semana pelo menos, tem algo parecido que um professor está lá falando mal do antigo governo, falando bem desse governo, mentindo, falando coisas, sempre distorcendo a palavra de Deus, se incomodando com as crianças que acreditam em Deus. Isso é muito comum, queridos. Ah, não, mas o governo está querendo, você vê que estão abrindo cada vez mais escolaridade. Agora o 9º ano, estão falando agora de um 4º ano do 2º grau, no caso. Ah, mas isso é bom, porque o nível de escolaridade no Brasil é muito baixo. Ele não é baixo por causa do tempo, ele é baixo por causa do conteúdo que estão ensinando. Hoje você não sabe, eu penso que devia ensinar as crianças no colégio coisas práticas, coisas que vai ser usado, mas ensinam muita coisa que é simplesmente para nada. E precisa ensinar essas coisas. Né? Por que não ensina, por exemplo, no meu pensamento, por que não ensina a manipular plantas? É uma coisa útil, uma coisa que vai levar para a vida inteira. Por que não ensina a fazer coisas, igreja, importante no cotidiano do lar? Falar sobre, por exemplo, cobras. Olha, essa cobra venenosa, esse quase você não se vê. Né? Manipular coisas importantes, úteis para o dia a dia, isso não se ensina, mas coisas que você nunca vai usar na sua vida, eles enchem as crianças dessas coisas. E pior, muitas doutrinas, né? Muitas coisas relacionadas à agenda, relacionadas ao comunismo, estão sendo ensinadas para as crianças no colégio, e os pais não estão vendo. Muitos pais acham que o filho está indo para lá e está sendo o quê? Está sendo preparado para o mundo. Pelo contrário, você vê hoje que grande parte da força que o comunismo tem vem dos jovens. Por quê? Por causa da doutrinação nos colégios. Pai e mãe se anulam a educar seus filhos, a ensinar, ou já estão também, né, vencidos, enganados. Mas os professores estão lá ensinando. Eu não vou generalizar como se fosse todos, mas existem grande parte deles nas faculdades, nos colégios, de criança. Eu tenho criança no colégio e ensino religioso, tem eles sempre batendo na questão de Deus. Sempre tirando a veracidade. Você vê o próprio líder da principal religião do mundo hoje está dizendo que a Bíblia está desatualizada. Eu mostrei a vocês. Queridos, livrai-vos dessa geração perversa. Busque a Deus, queridos, né? Coloque os seus filhos, ensina seus filhos em Deus. Existem professores de Deus, existem pessoas que estão lutando nas salas de aula ali para ensinar. Eu também tenho testemunho disso, não estou falando só para rebater ou para amenizar, não. Existem professores que são, né, que têm o senso do que é certo, o que é errado, o senso de justiça, que não concordam com muita coisa absurda que está acontecendo, mas infelizmente a instituição, ela caminha por esse caminho. Amém, queridos? Então, né, em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a Deus pela nossa vida, pelas nossas crianças. Só Deus por mim, queridos, só Deus por você, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos o programa, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver que horas são. Agora são 11h39 da manhã. Vamos fazer uma oração, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa as nossas crianças, qual nós comentamos agora, Senhor. Livra-os, Pai, de toda a doutrina maligna, satânica, Senhor. Blinda, Senhor, a mente, Pai.
Dá sabedoria, Senhor, aos pais, Pai, para educarem. O Senhor confiou a tutela dos filhos aos pais. Muitas vezes o governo quer tirar a tutela e diz que os filhos pertencem ao Estado, Pai. Tem sido assim em muitos países e também aqui tem tentado ser assim. E provavelmente vai acontecer porque é o que está escrito, Pai. Mas ajuda, meu Pai amado, teu servo, a tua serva, Pai. Dá sabedoria para educar os seus filhos, Pai. Blinda, Senhor, a mente das crianças, do jovem, do adolescente. Tem sido tão atacado, Pai. É muito comum ver adolescentes rebeldes, Pai querido, por causa das doutrinas. Numa fase da vida em que estão formando o seu caráter, o diabo investe pesado contra a vida deles, Pai. Abençoa, meu Pai amado, que a tua paz venha estar estabelecida no lar do teu filho, da tua filha, nessa casa, Pai. Que a casa do teu filho e da tua filha seja também conhecida como uma casa de oração, Senhor. Restaura, Pai, a intimidade, Pai amado, dos pais com os filhos. Restaura, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, a oração de Malaquias, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Existe tanta separação, tanta briga hoje em dia, tanta disputa. Meu Pai querido, muda essa situação, Pai. Livra os filhos das drogas, Pai. Esse que já está, meu Pai amado, nesse caminho aprisionado, Pai, livra, Pai. Eu sei que tudo é possível para Ti, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, livra das drogas o filho, Pai, a filha. Tira das más companhias, Pai querido. Blinda, meu Pai, a cabecinha dos teus jovens, dos teus filhos, Pai, no colégio, Pai, a respeito dessas doutrinação. Coloca temor no coração dos professores, Pai. Coloca temor, Pai amado, no coração deles, Pai. Que eles venham ter como prioridade ensinar as crianças, Pai amado, sabendo que vão prestar contas disso também, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Levanta homens e mulheres, Pai amado, que tem autoridade, Pai, que tem temor no coração, Pai querido. Tem temor de Ti no coração, Senhor, para cuidar das crianças, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, Pai. Abençoa as famílias, Pai querido. Abençoa o povo da igreja Alicerce, Pai amado, o qual o Senhor nos confiou, Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa os simpatizantes, Pai. Abençoa, meu Pai, o teu filhinho que está ouvindo essa oração nesse momento. Receba essa bênção dessa oração sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e tudo o que você fizer. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos encerrar, o programa dessa terça-feira, dia 14. E amanhã, às 10h30, se Deus quiser, nós estaremos aqui trazendo mais uma palavra de Deus e algumas notícias do Brasil e do mundo relacionado à obra de Deus. Amém, queridos? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.